Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme, que é abreviado como MCU, não é isto? Então, movimento a gente já sabe que é algo que está se movendo, circular também é fácil de entender, algo que se move fazendo uma trajetória em forma de circunferência, de círculo, e uniforme nós também já vimos essa palavra antes, e ela tem a ver com algo que fica constante, certo? Nesse caso aqui especificamente vai ser a velocidade. Então nós vamos tratar de um movimento em forma de circunferência com velocidade constante, certo? Um movimento circular uniforme. Então aqui nós temos alguns exemplos no nosso dia a dia de objetos que realizam o movimento circular uniforme. O primeiro deles aqui nós temos os ponteiros de um relógio. Esses ponteiros aqui dos segundos, ele completa uma volta com uma circunferência e também a sua velocidade é constante, fazendo então um movimento circular uniforme. As hélices de um ventilador, quando você coloca na velocidade que você deseja, a velocidade vai ser constante na maior parte do tempo e também você vai fazer uma circunferência, então o movimento mais uma vez é um MCU. E por fim nós temos aqui as hélices de um liquidificador, que também realizam um movimento circular uniforme, certo? Para nós entendermos bem esse tipo de movimento, nós vamos ver aqui algumas características e algumas grandezas que são importantes para entender. Aqui temos outro exemplo também, que é o caso de uma roda gigante. As cabines da roda gigante, elas realizam um MCU. E a partir do comportamento de uma dessas cabines da roda gigante, a gente vai responder aqui algumas questões ao mesmo tempo que estuda essas características. Ok? Então aqui nós temos essa roda gigante agora representada a trajetória de uma de suas cabines, certo? Nós vemos aqui que é uma circunferência. Nós temos aqui 4 pontos destacados. Nós temos estes 4 pontos que estão em vermelho e aqui nós temos 2 eixos que estão aí em verde, só para indicar que neste ponto aqui central é onde existe o centro da circunferência e aqui estão os pontos de estudo no momento, certo? Então a primeira questão para a gente identificar aí a funcionalidade desse movimento é a seguinte: desenhe os vetores velocidades e os vetores aceleração centrípeta nos pontos indicados. Então nós vamos fazer duas coisas nesta primeira questão. Primeiro é desenhar os vetores velocidades e depois os vetores aceleração centrípeta, ok? Vamos começar com as velocidades, vamos colocar aqui uma cor vermelha. Bom, nós vimos anteriormente que quando o movimento é curvilíneo, aqui é uma circunferência, mas não deixa de ser uma curva, não é isso? O que é que ocorre com esse vetor? Esse vetor deve ser tangente à trajetória, ele deve passar raspando naquele ponto. Então, como aqui a cabine vai se movimentar dessa maneira, vou representar aqui o movimento que a gente chama de horário, que é o movimento dos ponteiros do relógio, a gente deve representar então este vetor da seguinte maneira: vindo para esta direção, passando raspando ali naquele ponto, certo? Do mesmo modo, deve ser aqui também neste outro ponto. E assim sucessivamente. Lembrando aqui que eles têm que estar bem juntinho aqui do ponto, porque ele tem que passar raspando, não é isso? E aqui também, ó. E mais uma vez nesse outro ponto daqui. Indicando que estes são os pontos em que a cabine estaria se o movimento dela fosse desta maneira aqui, como nós estamos fazendo agora. Uma coisa importante, eu vou ter que diminuir um pouquinho desse daqui, é que a velocidade dela é constante. Então, o tamanho desses vetores tem que estar o mais próximo um do outro possível, né? O mesmo tamanho para todos. Então, acabamos de fazer aí os vetores velocidade. Eu vou escrever aqui também o V representando a velocidade. Nesse caso aqui específico, nós vamos colocar apenas V, porque a velocidade é constante. A única coisa que muda dela é a direção. Veja que essa daqui está horizontal para a direita, essa está vertical para baixo, essa está horizontal para a esquerda e essa está vertical e para cima. Acabamos de fazer então aí os vetores velocidades. Agora vamos para os vetores aceleração centrípeta. Vamos então fazer isso daí. Bom, como foi visto anteriormente, a aceleração centrípeta ela tem uma direção bem definida, não é isso? Ela sempre aponta para o centro da curvatura ou centro da trajetória.
Então, em cada uma das situações, nós devemos desenhar este vetor apontando exatamente para o centro da trajetória, ok? Outra coisa também a ser observada é que essa aceleração, ela também é constante, já que a velocidade, ela muda a direção, não é isso? Então, a gente vai colocar ela aqui como sendo AC, indicando que é a aceleração centrípeta. Ok? Então está respondida a nossa letra A. Nós desenhamos os vetores velocidade e também os vetores aceleração. Na letra B diz o seguinte: sabendo que uma cabine leva 2 minutos para dar uma volta completa, determine o período dessa cabine em segundos. Então agora está sendo pedido aqui para a gente a determinação desse período, certo? Então, o que é o período? Então, para a gente responder, a gente precisa saber o que é o período. E o período nada mais é do que um tempo, mas ele é o tempo gasto para dar uma volta completa. Certo? Então ele diz aqui, ó, que a cabine leva 2 minutos para dar uma volta completa. Então, o período, que a gente chama de T, ele vale 2 minutos, certo? Só que aqui tem uma diferença. Aqui é dito que esse período tem que estar em segundos. Então, a gente transforma esse minutos para segundos. A gente tem que lembrar que cada minuto possui 60 segundos. Então, eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 60. Então, nós teremos aqui 120 segundos, ok? Então, o período que a gente chama de T é de 120 segundos. E o que é o período mesmo? É o tempo gasto para uma das cabines dar uma volta completa na circunferência. A letra C nos pergunta: qual a frequência da mesma cabine da letra B? Então agora ele pede para a gente o valor da frequência. E o que seria a tal frequência, certo? Vamos definir aqui a frequência. A gente pode entender como o número de oscilações por unidade de tempo. Ou seja, são quantas voltas o objeto dá em determinada quantidade de tempo. Só que quando a gente tem o período, é mais fácil representar a frequência, que a gente vai chamar da letra F, através do inverso do período. Ele é 1 dividido por t. Então, todas as vezes que a gente precisar calcular a tal frequência e tiver o período, como a gente já tem, a gente utiliza essa expressão aqui. F é a frequência e t é o período. E o período que a gente obteve na letra anterior foi de 120 segundos. Então aqui a gente divide 1 por 120. E este valor é de aproximadamente 0,008 Hz, certo? Esta é a resposta para a frequência. E o que significa esse tal Hz? Hz é uma abreviação para Hertz, em homenagem a um dos cientistas que estudou a frequência. Então a frequência a gente dá em Hertz, certo? Basta dividir 1 pelo valor do período. Letra D. Qual a velocidade tangencial dessa cabine, sabendo que o raio da trajetória é de 4 metros? Então a primeira informação fornecida aqui para a gente é que ele quer saber da gente a velocidade tangencial. Quando ele falar em velocidade tangencial, é aquela velocidade que a gente colocou aqui, certo? Aquela que a gente representou através de um vetor. É a velocidade. Vamos chamar ela aqui de V, certo? Então ele quer saber qual é o valor dessa velocidade V, enquanto está se movendo aqui na circunferência. E a única informação que foi dada aqui para a gente é o valor do raio da trajetória, certo? Porque o raio é a distância da borda até o centro. Então aqui nós temos a distância de 4 metros. Lembrando aí que a circunferência possui um raio, é como os raios de uma bicicleta, é a distância do eixo central até a borda, certo? Então aqui vou representar
que esse raio, que eu vou chamar de R maiúsculo, vale 4 metros. Além disso, a gente sabe pelas questões anteriores que o período é de 120 segundos. Então, como é que a gente vai achar aí o valor dessa velocidade? Toda velocidade, como já foi visto anteriormente, ela é a distância dividida pelo tempo. Certo? Nesse caso daqui, a distância vai ser a distância que uma cabine vai percorrer durante todo o processo. E essa distância a gente chama de comprimento da circunferência. Certo? Já que aqui é uma circunferência, nós precisamos do comprimento dela. E esse tempo daqui foi o período que a gente estudou. Então vamos continuar aqui embaixo, certo? Então quem será essa velocidade? O comprimento da circunferência ele é dado pela seguinte expressão: 2π vezes o raio. E o período é o t. Então observa aqui que nós temos 2. O valor de π ele é um valor fixo e a gente pode colocar como 3,14. O valor de raio foi dado na questão e o valor do período também já calculamos anteriormente. Então aqui nós teremos 2 que multiplica 3,14 que multiplica 4, tudo isso dividido por 120. Então aqui ficará 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 3,14 dá 25,12. Tudo isso dividido por 120. Por fim, a gente divide 25,12 por 120 e o resultado é aproximadamente 0,21, nesse caso metros por segundo, ok? Então, para achar a velocidade, a gente usa essa expressão aqui, em que é necessário o raio, o valor de π, que é sempre 3,14, e o período, como a gente pode ver aqui. Não precisa escrever tudo isso aqui que foi feito, aqui é só para relembrar, certo, gente? Basta vir aqui para esta fórmula, encontrar o valor do raio e o valor do período. Por fim, a gente vai ver aqui o valor da aceleração centrípeta dessa cabine, né? A gente viu que a aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro da trajetória, certo? Então, como achar o valor dessa aceleração? Nesse caso aqui, eu vou apenas expor a fórmula. Ela é a seguinte: a aceleração centrípeta ela é a velocidade tangencial ao quadrado dividida pelo raio da trajetória, certo? Esta aceleração centípeta a gente pode calcular aqui de forma tranquila, porque o valor de V nós já calculamos aqui anteriormente e valeu 0,21. Então vamos colocar aqui, ó, 0,21 ao quadrado, lembrando bem que aqui está ao quadrado, dividido por R, e nesse caso R é o raio da trajetória, que já está aqui também, ó, vale 4 metros. Então essa aceleração centrípeta será 0,21 ao quadrado, é 0,21 vezes 0,21, que dá 0,0441. Tudo isso dividido por 4. E fazendo esta divisão, a gente obtém um resultado de 0,011 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então aí a gente obteve a tal aceleração centrípeta, que é a aceleração com que o objeto é puxado para o centro da trajetória. E aí a gente termina essa análise do movimento circular uniforme de forma básica.